pessoal! Está no ar mais um episódio do Engajados Cast. Eu sou a Samantha. Eu sou a Derbal e juntos, eu e Samantha, nós criamos esse espaço aqui para trazer pessoas que estão engajadas em fazer a diferença. E no episódio de hoje, nós trouxemos aqui um casal que é super engajado, tem um projeto muito interessante. Eu estou aqui com o Mara. Tudo bom? Tudo bem, Marcele? Olá, tudo bem? Quanto tempo faz que vocês estão já com esse projeto especificamente, que é o projeto da Kombi? Falando na Kombi, a Samantha aqui é apaixonada por Kombi, foi a primeira coisa que chamou a atenção dela. Sim. E eu queria que vocês falassem um pouco de onde surgiu essa ideia da Kombi, como é que funciona esse projeto. O projeto Curta na Kombi, ele já tem 2 anos e meio, né, aproximadamente, surgiu no final de 2019. E ele foi uma união de alguma maneira, 2 trabalhos, 2 vidas pessoais, né? Porque o Mara, ele é meu parceiro no projeto, meu parceiro na vida também. Que lindo! Né? Eu já tinha um contato com o cinema, porque eu trabalhava com cine debates, né? Eu tenho uma outra formação na área da saúde, eu também sou psicóloga. Que legal! Então eu usava os filmes para promover debates sobre saúde mental, direitos humanos, cidadania. E eu também trabalhei num serviço de saúde aqui em Natal, onde a gente fez uma parceria com a Cinemateca Potiguar, Que bacana. que é um projeto de extensão do IFRN. E eles realizavam mostras de filmes potiguares dentro desse serviço de saúde, que é o Centro de Convivência. Então, eu também tive essa experiência de fazer parcerias com outros projetos e também fazer essas mostras, essas realizações com o Cinema Potiguar. Além desse projeto, que é o nosso tema principal aqui, a gente quer saber também quais são essas outras atividades que vocês se engajam, né? Em 2017 eu fazia parte de um coletivo, também trazendo essa parte de engajamento. É um coletivo que atua na comunidade do Passo da Pátria. A gente oferece oficina de xadrez, desenho, de break e levava algumas atividades lá para a comunidade, de teatro, música e também tem um cinema. Então, essa ideia do cinema também veio daí. Como ela falou, juntou 2 atividades que a gente já fazia antes de se conhecer, né? A gente levava esse cinema para a comunidade e a primeira exibição foi de filmes potiguares. Aí da onde surgiu a ideia de só exibir filmes potiguares, que antes eu não conhecia, né? As produções locais, somente em festivais e diante dessa experiência de exibir um filme em Potiguar, que era justamente a história da comunidade do Passo da Pátria que surgiu, que é um filme de Paulo do Maresco, Porto de Destinos. Sim. A gente exibiu na própria comunidade a história, né? Foi um sucesso. Todo mundo foi lá ver, né? Se reconhecer alguém que participou do filme e saber um pouquinho da história. Assim, as pessoas falam, não, mas o cinema potiguar, assim, porque a gente tem sempre como referência aquele cinema da indústria, né, a indústria americana principalmente. Sim. Mas acho que o mais legal da questão do cinema potiguar é justamente isso, é as pessoas se verem, né, assim, verem a sua comunidade, verem locações que eles reconhecem, verem a maneira de falar das pessoas que também é muito peculiar e que a gente também se reconhece ali. Então, quando vocês estão fazendo essas mostras, como é que funciona para o público, assim, como é que vocês sentem o público reagindo com essas produções do cinema potiguar? É o bairro lá que eu conheço, é o bairro da minha família, então tem muito... Tem um orgulho, né, de pertencer a essa comunidade, a essa cidade, né? Isso, tem essas histórias e também tem muitos filmes que a gente já leva, que é contando a própria história daquele local, que a gente já escolhe, né, essa temática já para as pessoas se conhecerem. Tem muito essa parte nas sessões, né? E eu acho que uma coisa que também tem aparecido, assim, para além dessa questão do reconhecimento, que é o cinema, de alguma maneira, ele retrata a cultura e fortalece a cultura local, né? Mas tem também a questão de instigar as pessoas a fazerem cinema. Hoje em dia, o celular, ele de alguma maneira está mais acessível, as pessoas têm o celular e os celulares têm câmera, e as pessoas podendo explorar essa câmera, por exemplo, para além de mandar um recado ou fazer alguma coisa, produzir um conteúdo, né, audiovisual e que pode vir a ser um vídeo mesmo, pode vir a ser um filme, um curta. Sim, então já teve sessão que terminou a sessão e aí no final a criança foi lá falar com a gente, falou, agora eu quero saber como é que eu faço um filme. Foi perguntar. Gente. Então pra gente também é interessante nesse sentido, para que as pessoas se instiguem a fazer cinema, né? Se instiguem. A arte, eu acho que é um pouco o lugar dela é esse, né? Instigar as pessoas a explorar a criatividade, a tentar transformar a sua realidade, né?
assistindo um pouco, primeiro eu me apaixonei pelo projeto, até queria que vocês falassem um pouquinho também, acabou que a gente não falou, porque a gente está tão feliz, honrado que vocês estão aqui. Então, eu queria, assim, que vocês falassem como é que foi essa história de pensar, pô, vamos botar tudo numa Kombi e vamos rodar o interior do Rio Grande do Norte mostrando filmes potiguares para os potiguares. Como é que foi isso? Eu acho que a escolha da Kombi, né, passa por uma questão que a gente estava falando antes de começar aqui a entrevista, né? A Kombi, ela é um carro afetivo, Ela é. né? Na memória das pessoas, ela é o carro que vai para a escola, ela é o Com carro do certeza, ovo, o carro do ela é ovo, o carro da da pamonha. fruta, da pamonha, do senhorzinho que conserta a panela e alicate, amola alicate. Então, eu acho que ela tem, assim como o cinema, né? Esse lugar do imaginário e um imaginário de encontro, né? De as coisas, das pessoas se encontrarem, se juntarem, das coisas funcionarem, Em volta né? dessa Kombi, né? Em volta da Kombi, ao redor da Kombi. Então, a gente escolheu a Kombi também, por ela também, de alguma maneira, transmitir pra gente essa afetividade, um carro afetivo também, né? E aí juntou com a proposta do cinema itinerante, que era esse cinema de rua que o Mara já fazia no Coletivo Viramundo, Potiguar, lá no Paço, e as exibições que eu fazia também de cine debate. Então foram duas paixões que foram se arranjando e a gente começou a pensar, poxa, é legal fazer cinema de rua. E se a gente fizer mais ruas fora de Natal, em outras cidades, né? E aí o projeto foi realmente ganhando corpo, ele deixou de ser uma ideia e a gente foi estruturando ele realmente com um nome, com um projeto, traçando, né, um objetivo, né, do que a gente queria fazer. Então, foi pouco a pouco, né? A gente foi pegando os pedacinhos da história de um do outro, foi olhando as ideias e a experiência vivida, e aí a gente foi dando corpo. É porque eu vi que vocês correm muito atrás de viabilizar isso, através, por exemplo, eu vi que o SESC também foi uma entidade que ajudou vocês, né? Vocês também fizeram projeções lá no SESC Zona Norte, e além desses órgãos, digamos assim, órgãos públicos, ou essas entidades que têm apoiado, vocês... como é que vocês veem a receptividade da iniciativa privada? Ou é muito difícil? Existe alguma receptividade? Como é que tem sido isso? Eu acredito que sim, né? Existe. Acontece que a gente tem alguns mecanismos, né? A gente vai ter o que a gente chama de lei de incentivo, né? A gente tem a lei Rouanet, que hoje é a lei da cultura, que ela é federal. A do estado é a Câmara Cascudo, aqui no município é de Djalma, e são todas leis que passam pelas iniciativas privadas, né? As empresas abrem mão questão dos da seus captação, impostos, né? Exatamente. Elas abrem mão de pagar um imposto, aquele valor do imposto, na verdade, vai ser direcionado para um projeto cultural. Então, existe essa via de captação, né? Que ela é uma via muito importante, muito presente, mas que ainda ela não dá conta, assim, do grande volume de projetos, né? E o nosso projeto, ele ainda é um projeto que está começando, ele ainda tem 2 anos e meio, né? Então, a gente ainda está aprendendo esse processo, realmente, de submeter as leis, de entrar nesse percurso maior desses trâmites, mas existe essa via e ela é muito importante. E existem parcerias direto com prefeituras, quando secretarias da cultura vão realizar um evento ou estão com alguma programação específica e nos contratam para estar dentro dessa programação. A gente participou desse jeito em Areis. Areis foi o município que nos convidou, porque eles estavam com um projeto pensando em biblioteca, e aí eles pensaram em biblioteca itinerante junto com o cinema itinerante, e aí foi ganhando corpo esse projeto, e a gente circulou junto com eles por 10 comunidades. Então foi bem interessante, porque a gente foi em comunidades assim, muito pequenas, muito distante Acho que eles do nem centro. sabiam, né? Assim, o que é um cinema, né? Acho que vocês vão em alguns lugares assim que a pessoa não faz ideia, né? O que representa, o que eles estão fazendo, né? Para algumas pessoas a gente perguntava, né? Se já tinham visto cinema, e para algumas pessoas não. Era a primeira vez que a pessoa se sentava para ver um filme projetado numa tela grande, né? Que é diferente de ver um filme numa tela, né? Do celular. Com certeza, é outra Então, experiência. Era outra experiência. E essa experiência do cinema de rua também, né? A pessoa pega a cadeira da varanda de casa, vai arrastando a cadeirinha, aí senta a família toda, senta a mãe, o pai, a avó, o cachorro, todo mundo ali, sentadinho, a pessoa com a bicicleta para assistir um pouco e depois continua o seu percurso. Que bacana. E a gente gosta disso também, a gente gosta desse diálogo do cinema com a cidade, porque dentro do nosso projeto a ideia também é essa questão de democratizar o acesso, né? Pensando que o cinema hoje
as salas de cinema estão mais centralizadas no shopping centers. Sem dúvida. Então, não é todo mundo que consegue pagar o valor de um ingresso. Ou mesmo chegar. Ou mesmo chegar no shopping Dentro, center né, da mesmo, cidade. né? É verdade. Então, essa questão de democratizar o acesso no sentido de que o cinema possa fazer parte do cotidiano das pessoas, né? De que o cinema esteja ali, que as pessoas possam ter essa linguagem artística acessível, né? Se vejam representados e inspirados por ela. Ai, gente, E eu acho que isso, inclusive, é ótimo, porque, assim, dá uma revitalizada para os espaços públicos também, né? Quando vocês chegam lá e Ocupar o tem, espaço público. exatamente, tem uma opção de lazer e cultura, né, de qualidade para as pessoas ali, que muitas vezes a gente percebe que, assim, é uma das coisas que as pessoas sempre falam, assim, mas não tem muita opção cultural para o jovem, então por isso que eles ficam lá, só ficam fechados dentro de casa, ficam com o celular, e às vezes no interior, às vezes até isso é difícil. Então, assim, essa carência, né, de opções de qualidade, de lazer, de momentos para ter aquela reunião, né? Como vocês falaram, reúne a família, reúne os vizinhos, cria aquele ambiente gostoso. Então, isso também é uma coisa que vocês conseguem proporcionar através desse projeto. Eu queria saber o seguinte também, assim, você falou de uma das prefeituras que apoiou vocês. Sim. Vocês têm uma certa estrutura que vocês carregam na Kombi, né? Que vocês foram melhorando ao longo do tempo, né? Sim. Mas, assim, o que é que a prefeitura precisaria fornecer para vocês, ou uma entidade que queira que o projeto vá até lá? Por exemplo, a gente tem aqui o pessoal da Quadra do Saber, que a gente conversou com eles na semana passada, e assim, quando a gente quer convidar, ou quer que vocês possam ir até lá e fazer uma projeção dessa, o que é que quem está convidando vocês precisa oferecer de estrutura? Como é que funciona? Bom, o que a gente precisa, né? Assim, a gente vê o que a pessoa quer, qual é o espaço, o que ela pretende, né? Ela quer fazer uma sessão de cinema, e aí a gente constrói uma proposta sempre junto com a pessoa. A gente constrói uma proposta que atenda às necessidades dessa pessoa que está nos procurando, mas que também, de alguma maneira, seja viável, viabilize que a gente chegue. Então, a eletricidade é uma questão, né? Um ponto de energia elétrica para os equipamentos, Nossa, né? eu não tinha pensado nisso, ó. As cadeiras, né? O nosso projeto não tem cadeiras, então a gente Então, as conta pessoas têm que que os trazer. parceiros, de alguma maneira, organizem as cadeiras. E aí, para realizar as sessões, esse projeto, a gente vem mantendo ele ao longo do tempo. Recentemente, a gente fez um novo telão, por exemplo, né? Então, legal. tudo isso são custos da produção. Sem dúvida, E que, de alguma maneira, a gente tenta achar maneira de suprir esses custos para que o projeto continue se sustentando e a cada sessão a gente consiga manter o nosso equipamento ok, a nossa combina ok. Sem dúvida. A gasolina, o combustível, O combustível, né, gente? são todas Isso. essas cifras, vamos dizer, esses elementos que entram no que a gente vai chamar de um custo dessa produção, de um valor, mas que a gente vai chamar de investimento, né? Porque é um investimento certeza, é um no investimento. projeto, mas é na cultura, é naquela certeza. cidade, é naquele projeto, né, que quer receber o Cinema Potiguar. E antes de vocês começarem, vocês contam para as pessoas o que é o projeto, que o filme é todo potiguar. Sim. E como é que é recebido? Sim, é curioso porque a gente faz essa abertura e a gente pergunta se as pessoas. Começa perguntando, né? Quem aqui já assiste filme? Eu. Né? Qual o último filme que você viu? Homem-Aranha, Hulk, né? Quem aqui já viu filme brasileiro? Aí, de repente, a coisa vai diminuindo um pouco. Vai afunilando. Quem já viu o filme Potiguar? Aí, às vezes, um ou outro, assim, muito espaço. Às vezes a criança levanta, mas ela sem, de certo, saber o que é filme Potiguar. Não tem certeza que já viu. Não tem muita certeza, levanta, assim. Então a gente faz, de alguma maneira, esse termômetro para poder ver se realmente aquilo ali está sendo inédito para aquele público, né? Então a gente tem percebido que sim, para algumas comunidades isso tem um caráter realmente de novidade. Ai, com certeza. Chega aquela Kombi maravilhosa lá, vocês montando. E eu tenho uma outra pergunta. Quantas cidades vocês já foram aqui, né, perto de Natal? Quantos lugares vocês já apresentaram nas cidades aqui ao nosso redor? Olha, em Natal foram 10 bairros em Natal. Ah, que bacana. No Rio Grande do Norte foram 8 cidades. Olha. Já. A gente já fez 31 sessões presenciais nesses 2 anos e meio de projeto. E também foram mais de 100 curtas-metragens. Meu Deus do Porque céu. a cada sessão a gente passa em média 4, 5, né? Então depende Que a maioria do são tempo. curtas, né? São curtas. Então,
acaba sendo assim um grande volume de curtas. Então já viajamos bem, passamos por São Miguel do Gostoso, aí você me ajuda se eu esquecer. O Marizal, Marizal. né, Nova Cruz, São Paulo do Potengi, Macaíba, Caicó, Olha, Mossoró e Natal. como eu fui estudar por conta de vocês, né? Aí a gente começou a estudar os festivais, tudo. Eu falei, gente, que interessante, Caicó se destacando assim no Sim. cenário, né, potiguar, com essa questão da arte, com essa questão do cinema. Achei muito interessante, porque principalmente a gente que mora aqui, a gente acha, né, que gira em torno do nosso umbigo aqui, né? A gente tá em Natal, tudo é aqui, mas aí a gente foi vendo que no interior também as coisas estão acontecendo e acontecendo bem bacana, como você contou no caso de Ares. Achei muito, muito, muito legal, e eu tenho certeza que a gente vai fazer chegar em mais lugares e mais prefeituras. Falando de Caicó, lá existe, né? Você comentou, existe o Festival Curta Caicó. Sim, então foi isso que a gente estava Então vendo, lá já Mara. está bem engajado, já o audiovisual já está bem fortalecido lá com esse festival, Aham. que já está bem grande o festival. Inclusive esse ano talvez o Curta na Como estejam por lá. Olha aí, Olha aí. Caicó, pessoal de Caicó, 1, 2, 3, atenção, Caicó, hein? Pois Vamos é. contar que Estamos tá aí conversando já. Uhum. E lá abriu também agora um cinema local, né? Ah, Agora, que coisa boa. Cinema de rua. diante Ah. desse Ai, que massa. festival que estava acontecendo, né? Sim. E todo mundo já produzindo filme. Aham. E lá abriu um cinema lá agora em Caicó. Eu fiquei um pouco curioso com uma coisa. Trabalho nessa área de audiovisual e, assim, eu trabalho durante bastante tempo, principalmente também com a questão da animação. Entre esses curtas de vocês, houve a oportunidade, alguém chegou a apresentar para vocês algum trabalho de animação tipo desenho animado, ou animação 2D, 3D, ou são basicamente produções com captação de live action mesmo? Nós temos alguns, são poucos, mas nós temos algumas animações, assim, alguns realizadores que entraram em contato conosco e que fazem animações, mas a grande maioria dos trabalhos que a gente tem, aí vem esse termo técnico, é mais live action mesmo, né? Aham. Mas aqui no Rio Grande do Norte existe uma produção que ela é até uma websérie de animação infantil, que se chama Nina e Chilo. Ela está acessível na Não internet, conhecia. ela é uma graça, bacana. tem vários episódios, né? Já foi inclusive premiada, então Sim. assim, Ai, vale que a pena legal. acompanhar quem quiser conhecer uma animação Disponível recente. no YouTube. Está disponível Olha, no YouTube. vamos Nina colocar também. e Chilo com X, Sim. né? De estilogravura. Aham. Procurem que é massa, Vale a interessante. pena. Porque eu acho que vocês viram praticamente, acho que tudo, né? Que foi produzido aí dos últimos tempos. Ah, olha, Acho que não, ainda viu? não. Acho que não. A produção, Será? porque a produção é bem maior do que as pessoas pensam. É né? muito Eu tô achando que vocês já vão sair daqui gabaritados. Porque viu? quando a gente entra nesse universo do que se chama cinema independente, né, Isso. cinema de guerrilha, de Aham. garagem, Ah. existem produções incríveis e que assim não caem num circuito comercial ou não Comercial, caem né? nem mesmo no YouTube. Então ficam no circuito realmente das pessoas entre amigos, ficam numa universidade, né? As apresentações são bem pontuais, as exibições. Então Aham. Gente, tem muita coisa. Eu acredito que se a gente for falar, por exemplo, de acervo, Certeza. eu A gente recomendo aceita a demais. Cinemateca Potiguar, Tá. que é o projeto de extensão do IFRN, Aham. que trabalha justamente com preservação, memória do acervo do cinema do Rio Grande do Norte. Eles têm um espaço físico, né? Agora na pandemia, por conta das aulas virtuais, ficou um pouco parado. Eu acredito que eles estejam voltando aí mais para frente. Mas a Cinemateca Potiguar também criou um acervo digital, que é um site chamado Cine Poti, que de alguma maneira eles estão passando todos esses registros que eles têm na Cinemateca Aham. para esse acervo, para esse site virtual. Então lá você encontra obras, encontra um pouco de ficha técnica, encontra portfólio artístico dos realizadores audiovisuais do estado. Então também recomendo o Cine Poti, Ai, que bacana. né? Já Poti gostei. com Y no final, vale a Aham. pena para pesquisa. É uma boa base de pesquisa. Falando assim em quantidade, Aham. tipo, a gente tem quase 100 filmes no catálogo do Curta na Compra, para circular, mas tem muito filme guardado, né? As pessoas produzem, circulam nos festivais e guardam. Eles têm um predileto que tá assim, tipo, no coração de vocês, toda vez você fala, ai, vamos passar esse. Tem um que a gente sempre quer passar ele, mas a gente já passou tanto. Qual é? O Doido Alexandre. A Casa do Doido A Casa do Alexandre. Alexandre. Eu vou até anotar.
de Geraldo Cavalcante. Uhum. Como é que vocês veem a receptividade do público em relação aos gêneros? Porque, assim, de forma geral, assim, a gente sabe que comédia é o queridinho de muita gente, né? Sim. Mas, assim, vocês percebem também o público se envolvendo por outros gêneros também, além da comédia? Tem alguns dramas que realmente se sensibilizam? Como é que funciona isso? Sim, sim. Até mesmo, por exemplo, a questão do documentário, que muitas vezes é um filme que tem um tempo, né, e um jeito da história ser contada, que dependendo do público, a pessoa, para acompanhar, ela precisa realmente ter um link com aquela história, né, se identificar. Então a gente tem se surpreendido, porque algumas pessoas têm realmente gostado de documentário, porque documentário, às vezes, para a pessoa pode ficar muito próximo de matéria jornalística, né? De uma Isso. coisa assim, de reportagem. Mas a gente tem passado documentários assim que as pessoas têm gostado, tem sido uma surpresa pra gente, interessante, né? E realmente a comédia, ela ganha bem, né? As pessoas, gente, a gente gosta, a gente precisa rir. Na verdade, a necessidade humana. A vida anda um pouquinho, né, desafiadora, então é gostoso juntar, né? Principalmente quando tá todo mundo reunido, né? Pra dar aquela gargalhada gostosa que todo mundo junto, é diferente mesmo. Esse filme que o Mara mencionou, né? Ele tem um pouco isso, né? Um universo infantil. Eu vou dar spoiler do filme, mas eu vou falar muito rápido. É o universo infantil e ele tá trazendo esse universo do interior, que é o interior daqui do Rio Grande do Norte, mas eu acho que diz de muitos interiores, que é a história daquela figura na cidade, aquela figura que ela é conhecida por todos como o louco, né? A louca da cidade. Aquilo ali gira em torno do estigma, do medo, do preconceito. Então o filme aborda essas questões, mas de uma maneira também bem humorada, né? Também a partir da imaginação das crianças, né? A criança fantasiando. Então é um filme muito interessante. Como é que funciona essa seleção assim de vocês? De acordo com o público, de acordo com o ambiente? Como é que vocês escolhem quais são os filmes que vocês vão utilizar lá na projeção? Também tem a faixa etária, né? A gente tenta colocar que vai agradar todo mundo. Tipo, dois que vai agradar mais as crianças e outros que vai agradar público em geral. E aí a gente escolhe as temáticas dependendo, tipo, se for na comunidade e nessa comunidade existe um filme que a gente tem a posse, assim, para exibir esse filme, a gente vai articulando isso. Então, vamos passar esse filme que foi produzido lá, a gente quer que as pessoas se vejam, conheçam a história. Falando sobre produção local, eu queria deixar registrado que o Curta na Kombi só funciona porque tem parceria com os diretores, produtores do Rio Grande do Norte, né? Todas essas pessoas que produzem, elas liberam o filme para a gente exibir. Então a gente tem autorização para circular. Eles apoiam o nosso projeto porque tem essa intenção de levar a produção local, que faça essa circulação, que as pessoas conheçam, né? Então a gente tem essa parceria e a gente está pensando já em partir para o interior do Rio Grande do Norte, né? A gente já produziu bastante aqui em Natal, aos redores, mas a gente quer levar mais para longe, chegar em outras cidades menores, né, no interior. A gente já está fazendo essa articulação, já entrando em contato, procurando parceria, porque o projeto é um projeto independente. Vocês têm a noção que vocês vão mudar a vida de muitas pessoas com esse projeto? Vocês vão botar uma semente de, meu Deus, eu quero isso para mim? Eu acho que ele mudou a nossa vida, o projeto também mudou a nossa vida, né? Assim, eu acho que a arte, ela é muito isso. Para mim, aí eu vou falar uma coisa assim, bem pessoal, a arte, ela é uma coisa muito cara, muito importante, né? Ela transforma as pessoas, porque é diferente de uma palestra, é diferente de uma aula, é diferente ela pega você de uma maneira que te faz pensar, sentir, te tira do lugar. Então eu gosto de estar nesse lugar, eu gosto de viver isso através do cinema. Eu acho que mexe comigo. Então eu acredito que sim, a gente mexe com as pessoas, mas da mesma maneira que elas mexem com a gente. Quando, por exemplo, a gente vai fazer uma sessão e a gente fez recentemente, aí a pessoa chegou com um grude. Ai, que delícia. Um grude quentinho, um café quentinho, passado. Essas coisas para mim não tem preço, assim, né? Não dizem do cinema, mas dizem, porque dizem da troca, né, da convivência. Então, quando a gente fala de sessão de cinema, é um pouco disso tudo também.
é convivência, é troca, é estar junto. Então, quando a gente é acolhido com um cafezinho, um grude quentinho, Você e depois faz vem um parte da bolo de família, fubá. né? Tipo, obrigada de fazer uma coisa tão maravilhosa pra mim. Pega aqui um bolo, como se você fosse um parente, né? Alguém da E as família. pessoas vêm contar a história, né? Também contam a história. Né? Vem, elas contam as próprias histórias delas pra gente. A gente ouve histórias que o filme fez ela lembrar, que não tem necessariamente a ver com o filme, ou que tem, porque aquela pessoa estudou com o ator daquele filme no colégio quando era criança. Então, tudo isso pra gente é muito gratificante, só faz a gente, assim, ter mais certeza de que a gente quer continuar fazendo isso, porque isso nos abastece também, como pessoas, sabe? Com certeza. E aí a gente estava lembrando também, eu tô conversando com Samantha sobre assim, essas experiências afetivas, e ela até falou assim, você lembra qual foi o primeiro filme que você assistiu no cinema? Foi. Aí eu agora já tenho dúvida se de fato o filme que eu lembrei foi o primeiro filme que eu assisti no cinema ou se talvez aquela experiência em particular, independente de qual foi o filme, me marcou de tal forma que aquele ficou como se fosse o primeiro, independente se foi de fato o primeiro ou não. Aí eu acho que é exatamente isso como vocês falaram, assim, para aquelas pessoas que estão assistindo ali aquele filme naquele momento, talvez nem para boa parte delas não seja a primeira experiência delas com uma projeção nesse estilo, assim, como se fosse uma projeção cinematográfica, mas toda a experiência que está envolvida naquilo ali, como você falou, o carinho de ter o parente ali do lado, a avó, o comentário que fez, de estar rindo todo mundo junto, aquilo vai marcar de uma forma tão especial que as pessoas vão levar aquilo na memória de uma maneira diferenciada. Inclusive, eu vou perguntar pra vocês dois. Qual é o filme que te marcou enquanto criança, ou talvez a sua primeira lembrança? Uma lembrança que eu tenho, assim, foi quando a escola levou a gente pra. Foi todo mundo, eu acho que é o processo, a gente foi tudo a pé pela cidade. A gente foi assistir Central do Brasil. E foi num período em que eu não tinha conhecimento do cinema brasileiro, eu era muito pequena, assim, né? O que eu tinha na cabeça de cinema brasileiro era uma visão muito estigmatizada de que o cinema brasileiro não tinha, né, Só tinha o que mulher fazer, pelada, né? não tinha o que produzir. Então esse filme para mim ele foi um marco, porque para mim ele pôs um ponto nessa história, vamos chamar nesse senso comum de desvalorização do cinema brasileiro, e ele fez um ponto aí e começou uma outra história. Opa, tá Eu errado. lembro muito, muito, muito desse filme, de estar todo mundo, os colegas na sala de aula, da sala de aula, mas dentro da sala de cinema, né? O cinema como uma aula também, né? O filme como uma aula. E foi muito interessante, assim, me marcou. Foi um marco, assim, que eu acho que me instigou a justamente começar a procurar por fora também coisas, né? A gente sai daquela história que todo mundo conta pra você e você fala, peraí, tem mais coisa. Né? Não é a história que as pessoas contam, tem coisa acontecendo. Sem dúvida. Né? Então, pra mim, foi um marco, assim. Foi. E eu fico feliz por a escola ter feito esse processo. Exatamente. A escola porque ter aquilo que a gente levado, falou, né? Faz parte da educação, né, Mar? E você, Mar? Me marca essa história de Essa eu querer vontade, fazer né, de Isso, levar. exatamente, de Eu não tive essa proporcionar isso para outras oportunidade, pessoas também, né? Como eu não tive, mas eu quero que outras pessoas tenham essa oportunidade de sentar, assistir filme. E a ideia do filme Potiguar também, que as pessoas conheçam também. Como eu não conhecia antes, passei a gostar e conhecer. Então eu quero que outras pessoas também conheçam. Com certeza. E não só conheço, como tenho orgulho. Porque das coisas que eu assisti, eu fiquei, assim, apaixonada, babando. Eu falei, meu Deus, que bacana. É nosso, tá aqui, tá à disposição. De graça, como né, os filmes que a gente falou. E mas a gente vai dar uma alavancada nisso, né? Vai. Vamos, assim, nosso pequeno... Mas, Samantha, assim, eu queria fazer o seguinte, já que a gente estava falando muito sobre esses projetos e falando sobre as formas que tem de incentivar, né, e das maneiras que vocês buscaram para poder viabilizar o projeto, além desses editais e dos projetos que vocês levam até essas organizações e buscam também essas leis de incentivo, né? Vocês também têm outras ações que vocês fazem em paralelo para conseguir arrecadar, né? Então, o que é que seriam essas ações e de que maneira as pessoas podem contribuir? Sim. No início do projeto, né? Eu acho que a nossa primeira ação, vamos dizer, de fomento, financiamento, foi uma vaquinha online que a gente fez Ah, que massa. através do Apoia-se, porque a gente comprou a combinha
mas ela precisava de muita coisa para se tornar uma sala de cinema e para se tornar um veículo também, assim. Tinha que ser transformada numa sala de cinema. A gente pensou numa ideia, como é que a gente vai colocar o telão, né? E a gente comprou Tudo a Kombi, custo, né? Muito custo. A gente não tinha grana, só tinha medo de comprar. Só a vontade, né? Nem de comprar a Kombi. A gente se esforçou para comprar a Kombi, né? Com a ideia e contou a história às pessoas. A gente quer fazer um cinema. Foi. E vocês puderam nos ajudar a chegar nesse sonho de levar cinema para as pessoas. E as pessoas foram ajudando, né? Essa vaquinha coletiva do Apoia-se foi o primeiro passo, né? Com ela a gente conseguiu dar conta também da parte mecânica e elétrica, que era uma necessidade do veículo, mas também adaptar ele com a estrutura do telão, porque o telão ele é montado sobre a Kombi, né? Então tem uma estrutura de ferragem. Né? Sim, todo um reforço. Né? A gente montou tudo isso a partir daí. Desde então também essa mesma estrutura vem passando por reforma, por manutenção, né? Melhorando também. Isso, vocês vão identificando assim, possíveis melhorias e vão buscando formas de viabilizar isso. Né? Antes a gente colocava 2 peças para subir outras peças do telão. Hoje em dia a gente fez um bagageiro. Já adaptou para receber o telão. Mais prático também, né? Porque é só vocês dois que viajam, né? Não precisa ficar montando e desmontando igual antes. Já tá pronta só pra gente encaixar o telão. E são coisas que eu acho que a experiência vai trazendo pra gente, né? Quanto mais você faz, mais você vai encontrando maneiras de tornar aquilo mais rápido, prático, mais viável, né? E tudo isso envolve planejamento, custo, né? Estratégia. E aí, dentro disso, a gente criou a nossa lojinha. A gente tem uma lojinha. Sim, porque isso eu queria saber, assim, como é que as pessoas podiam ajudar de forma individual. Mostra de novo. Tem a camiseta. Gente, tem muitas coisas Hoje eu tô com a camiseta do Sideral, do curta-metragem Sideral. Também, né? Filme. Mas temos na nossa lojinha, a gente tem a camiseta do projeto. E essas camisetas, a gente tem também bottoms, ímãs e adesivos. E aí todo o valor arrecadado com essa lojinha vai diretamente para a manutenção do projeto. A lojinha, ela funciona nas nossas sessões. A gente tem a sessão e a gente monta uma banquinha lá do lado e vende durante as sessões. Mas quem quiser também nos ajudar e procurar fora das sessões, pode ir no nosso Instagram, no @curta na Kombi, porque por lá a gente também fala com as pessoas e a gente vê uma maneira de disponibilizar a camiseta, o bottom e de entregar. E eu já quero a minha, já encomendei a minha. Para passar as informações direitinho, né? Poder passar o tamanho, o custo, tudo isso direitinho, pra gente combinar tudo isso certinho. Isso. Mas aí eu vou reforçar, então, aproveitar o espaço que vocês estão dando. Pode falar que a gente vai deixar os caracteres aqui para o pessoal poder ver direitinho. Fica à vontade. Então, aproveitar o espaço que vocês estão dando. Pessoal, é o @curta na Kombi, pelo Instagram, pelo Facebook, no YouTube também. Você conhece o nosso trabalho, conhece o nosso projeto. E se quiser ajudar adquirindo um dos produtos da nossa lojinha, só chamar a gente no inbox, no direct, e a gente vê a melhor forma de se encontrar e chegar até você. Perfeito. A gente agradece. A gente também agradece, né? Assim, mas em falar, então, em apoiadores, gente, né? A hora do money. É a hora da gente também prestigiar as pessoas, né? E as empresas que estão nos apoiando, né? Que estão viabilizando que a gente possa dar esse espaço aqui para vocês e divulgar a cultura potiguar, divulgar o cinema, divulgar vários outros projetos bem bacanas que a gente... Pessoas engajadas, né? Pessoas dispostas a procurar fazer a diferença, fazer o bem aqui, melhorar a nossa sociedade. Né? Então, assim, a gente quer agradecer a Vina Vinho, certo? Que é um dos nossos apoiadores, né? E também a Z Empreendimentos, né? Então, Samantha, faça aí o seu merchan aí dos nossos apoiadores, assim, gente, né? Você compra a casa lá na Z Empreendimentos, vai na Vinha Vinho, compra assim aquele melhor garrafa de vinho para comemorar. E também não vamos esquecer da A3D. Exatamente, assim, o nosso apoiador principal, né, que viabiliza tudo isso, né, a A3D, que é o nosso canal lá do YouTube, certo? Que é lá o youtube.com/aderbal3D, ou também pelas nossas redes sociais lá pelo @a3d.tuti, lá no Insta, certo? E aí a gente sempre coloca lá as novidades. Essa semana a gente está divulgando o terceiro episódio
da nossa série sobre VFX e, coincidentemente, eu estou justamente mostrando nessa série de aulas como fazer um holograma interativo. Então, assim, a gente já está no terceiro episódio, que é o episódio específico sobre Motion Graphics. Ele já está lá no ar, já está disponível. Então, assim, depois disso ainda vai ter uma novidade muito bacana, que eu já vou adiantar aqui, viu? Adianta. Vai ter uma novidade que vai ser um outro holograma que eu vou mostrar para vocês, só que esse não vai ser interativo apenas lá no vídeo. Esse vocês vão conseguir, de fato, através de realidade aumentada, interagir com o holograma, certo? Então, eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como fazer isso daí, certo? E também, aproveitando, né? Então, assim, o pessoal que está aqui, o pessoal que trabalha com produção audiovisual, trabalha com cinema, com divulgação. Então, assim, para as pessoas que são dessa área aí, aproveita, vai lá no canal, conhece o que mais que tem lá de interessante também, ajuda a divulgar também, que a gente também ajuda a divulgar a produção cultural aqui do Rio Grande do Norte, então vocês também podem nos ajudar prestigiando lá, se inscrevendo no canal e curtindo e comentando os nossos vídeos. Vocês trouxeram um presente inútil, útil, que vai direto para nossa instituição. Trouxemos. Olha aí. Olha Tá ali, ó, tá lá. Olha, muito obrigada, é bem importante pra gente. Sempre a gente vai ter esse quadro, né, do presente, porque vai direto lá para a Quadra do Saber, que é a instituição que a gente apoia também, e eles têm um bazar uma vez por mês que ajuda assim muito a manter, né, a ONG. Então, obrigada. Então vamos aproveitar esse clima bom aqui que já está de presentes, né, e tudo isso. E a gente tem também um mimo que a gente faz para todos os convidados que participam. É bem pequenininho, dá certo? para levar na Kombi quando Porque, você for inclusive, assim, a gente fala aqui que a gente sempre tem algumas atividades paralelas, né? E Samantha me fez descobrir mais uma atividade aqui, que é o artesanato. Esse dom que eu não sabia que tinha e acho que ainda não tenho, mas assim mesmo vou contar com a boa vontade de vocês. Então, ó, fizinho. Câmera, por favor. Então, ó. Aqui a pinturinha personalizada, aqui, ó. A corujinha, porque a corujinha é o símbolo do nosso logo aqui, ó. Então, ó, a corujinha aqui pro Mara, tá certo? E também, ó. E elas são um casalzinho, porque como a gente sabe, isso, né, que vocês exatamente. são companheiros então a gente fez uma para cada, fez aqui bem representativa aqui, ó. Tem também para você, ó. Olha aqui a outra, ó. Olha. Tá? Obrigada, gente. É de coração, assim, a gente brinca que é só para demonstrar nossa gratidão, né? Exatamente. Obrigada, porque a gente sabe que, assim, é um horário, ninguém sabe em casa, mas a gente está num horário meio difícil, assim, para conciliar. Então, que vocês se dispuseram, assim, a gente ficou muito, muito honrado mesmo, muito feliz com essa participação. E assim, ó, a gente não é ninguém nessa vida, mas vocês podem contar com nós dois. O que a gente puder fazer para a gente botar para frente, para impulsionar, para fazer conexões, porque eu brinquei com a Má no começo, né, que eu vou ver vocês dois em Cannes com o filme de vocês. Porque Um dia a gente vai produzir o nosso também. História, porque eu acho que essa história é linda. É uma história para ser contada mesmo, assim, não só numa roda, aqui num podcast, entre amigos, mas para que chegue para muita gente. Então eu sei que um dia vocês vão estar num filme e a gente vai estar assim, ó. É isso aí. Conhece eles. Mas a gente está tão feliz de ter tido vocês e eu acho que nossa parceria vai engajar, né, amor? Com certeza. Vai engajar e a gente vai ajudar, sim, porque é um projeto maravilhoso. E eu quero ver vocês fazendo o olhinho de muitas crianças brilharem aí, seja aqui no Rio Grande do Norte, nos estados vizinhos, no Brasil, até chegar em Cannes. Então, é isso aí. Então, pessoal, obrigado. Obrigado a vocês, pessoal de casa. Fiquem de olho, né? Próxima semana aí com mais um episódio do Engajados. Valeu. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada.